Tem alguma novidade aí para você atualizar o torcedor tanto do Palmeiras quanto do Flamengo também? A informação da Marcela Rafael ontem no nosso Sport Center é de que essa negociação está acontecendo e está avançada. Faltam alguns detalhes. O Palmeiras estuda a possível saída do... Uma tacada perfeita do Flamengo, hein? Acabou a graça no Brasileirão. A mídia ficou caladinha. Isso porque o Flamengo acaba de confirmar negociação importantíssima. Vamos ver aqui 2 cortes que eu separei da imprensa esportiva repercutindo as últimas informações do Flamengo. Hoje que tem Flamengo e Atlético Mineiro lá na Arena RMV. Vamos acompanhar aqui as últimas informações. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Galo, vamos dar uma olhada como tem sido aí os últimos jogos, como foram os jogos de Galo e Flamengo, desde que começou aí esse período de muitos desfalques para os times na Copa América. O Galo disputou 6 jogos com aproveitamento que caiu. Estava muito bom com o Milito antes, começou bem, mas caiu e agora é de 44,4%. Em 6 jogos fez 8 gols, sofreu muito gol, sofreu 12 e ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu 2. O Flamengo, aproveitamento muito bom, só perdeu aquele jogo do Juventude nesses 6 jogos, né? Ganhou 4, empatou 1, 72,2%, aproveitamento muito bom com 9 gols marcados e apenas 6 sofridos. Amigo Fernando Campos, Donan. Clássico hoje lá em Belo Horizonte, hein? Tem a questão dos desfalques, né? A informação aí de que o Tite... O Atlético tem sofrido mais com desfalques do que o Flamengo, Donan. Ah, muito mais. Inclusive com pouca gente no banco de reservas, sim, como nós vimos no hoje, domingo né, contra o Atlético Goianiense. Até para dar crédito, acho que a informação do Vene Casagrande, que o Tite poderia poupar 2 jogadores importantíssimos. Para mim, os 2 jogadores que... Por opção do Tite. Por opção do Tite, acho por orientação. Questão médica, né? Para você preservar, que seria o Gerson e o Pedro. Tá. Tá falando do artilheiro do Campeonato Brasileiro, de um Gerson que assumiu o papel de protagonista do Flamengo, principalmente nessa Copa América, né? E aí você desconfigura muito a equipe, né? O reserva do Pedro hoje é o Carlinhos, que até entrou bem no jogo contra o Juventude. Melhor evitar. Mas você tem uma diferença enorme, né? O Pedro é o melhor camisa 9 do país. Né? Um jogador que poderia estar, por exemplo, na seleção brasileira. Hoje, eu vejo um Flamengo mais consistente coletivamente. Eu acho que o Tite, ele conseguiu ficar com ainda mais moral nessa Copa América, porque mesmo com desfalques, mesmo com o meio-campo dilacerado, ele organizou essa equipe, ele encontrou soluções, seja com o Léo Ortiz jogando como volante, mexendo muito nessa posição do Gerson, hora mais avançado, hora na base da jogada. E é um time... pode voltar, desculpe, Donan. Pulgar o Pulgar está à disposição, a seleção chilena foi eliminada, né? O Vargas vai pro jogo, né? E o Pulgar pelo menos a... mas o Vargas parece que teve um problema com o teve um problema, chegaria hoje, né? Mas o Pulgar assim, já chegou. O Flamengo hoje é um time muito competitivo, né? Muito competitivo. Mesmo desfalcado, a gente tem visto uma equipe que acredita até o final, que busca o resultado, que se adapta ao adversário, né? Se for para ser um Flamengo mais vertical para buscar o contra-ataque, ele vai ser, né? Com a velocidade do Luiz Araújo, do Lohan. A gente precisa esperar qual vai ser esse Flamengo que vai entrar em campo. Sem o Gerson, sem o Pedro, acho que dificulta muito, equilibra muito a partida. Mas a gente está vendo o momento de mais instabilidade do Galo do Milito, né? Eu acho que nem tudo... Gerson, certeza que não joga? Tem uma chance, né? A gente vai ter que esperar a escalação. Tem sido diferencial ali com os desfalques no meio-campo. Sim. Se não jogar... E nessa aí eu não vou poder aplicar minha tese, Abel, que você gosta tanto. Qual que é a sua tese? Qual delas? De que o mandante é favorito. Fator casa, né? Fator casa. Não, porque no caso do Galo não tem funcionado. O Galo não tem sido um time que se impõe em casa. Ganhou só uma no campeonato. Olha o banco do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense domingo. Mas tá muito desfalcado também. Gabriel Delfim, Robert, Pedrinho, que já foi embora, não vai ficar. Vitinho, Allan Kardec e Isaac. 6 jogadores, 5 de linha e um goleiro. Mas aí a culpa não é tem muita coisa que estão botando na contra o Milito. Não. A culpa é da direção. Essa situação, ela isenta o Milito. Essa situação da perda dos jogadores... Mas qual foi o time titular? Time titular? O Cadu improvisado na ala esquerda. O lado esquerdo dele, sem o Arana, ele tem que, hora, botar o Scarpa por ali, aí tem que botar o Cadu. É ruim? Botar o Scarpa por ali é ruim? Eu prefiro pela direita. Foi o melhor momento dele com a camisa do Galo nessa temporada. O Flamengo perdeu mais jogadores para a Copa América, mas o Galo foi impactado também por lesões em sequência. Exato. Então,
coincidiu de muitas lesões, desfalques de Copa América. Mas montado de uma maneira que ficou um elenco desequilibrado. Por exemplo, liberou o Gemerson, e aí você não tem um outro zagueiro. Sim, tem ficado o Romulo. Falta o volante, né? Sem o Otávio fica complicado. Aí você tem que o Everson se machucou. O Matheus Mendes está jogando que o Everson se contundiu. Aí, em algum momento, você tem que botar o Batalha na zaga, depois tem que botar ele como camisa 5. O cobertor ficou curto, né? Porque você, às vezes, para você solucionar um problema em um setor, você coloca jogadores de outro setor nesse, aí falta para esse setor que esse jogador... Você teria mais gente à disposição. Então, em relação à Copa América, e aí não é só a Copa América, eu tô com você, Brelê, também há perdas aí de jogadores contundidos, suspensão que todo mundo tem. O Atlético tem sofrido mais que o Flamengo. Tem ficado com menos opção, um leque menor para o Milito trabalhar. Então, isso certamente também complica para o jogo de hoje. Aí está na conta da diretoria do Galo também. Porque o Flamengo enfrentou no último jogo o Cruzeiro. Foi um jogo difícil para o Flamengo. O Cruzeiro faz um bom campeonato. E até agora, os reforços do Cruzeiro ainda não chegaram. Fernando Seabra trabalhando com o que tem, mas estão chegando. A partir de julho, quase para entrar, né? A partir de julho, o Cruzeiro fica muito reforçado. E os dois times rivais, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, viraram SAFs, têm donos e donos que despertaram uma expectativa no torcedor. E quando o Galo se converte a SAF, havia ali a expectativa de um grande investimento nesse elenco. E a grande contratação para a temporada foi o Scarpa, chegou o Bernard agora, mas a diretoria se movimentou pouco. Chegou o Lianco também, que vai ser um jogador que talvez ajude na defesa. Bom reforço. Mas o Galo virou SAF e quem manda no Galo agora, depois que virou SAF, quem mandava antes? Não. Quem injetava o dinheiro e quem injeta agora? Mas agora, Abel, São os mesmos? Mas antes... Então. Mas antes os 4 R's estavam ali mais num posto extraoficial. Agora que passam a ser donos, passam a ser cobrados. Concordo com você. Deveriam dar mais, né? E de certa forma subestimaram um pouco o que seria a temporada, porque o Galo já sabia desde o começo que teria a Copa América. O brasileiro não pararia na Copa América e o Galo tinha potencial para ser muito desfalcado. Até o Paulinho, por exemplo, é um cara que poderia estar na seleção, não foi. Mas se movimentou de forma tímida no mercado. E ver o Cruzeiro, a Copa América perdeu o Arana, o Vargas e o Alan Franco. E ver o rival... Não é tanto, né? O Arana é muito ali. Sim. O Vargas Mas o Vargas tinha melhorado, mas sendo importante, entrando no segundo tempo, dando nova dinâmica. Quer dizer, não era titular. Mas o Arana é uma perda brutal para o funcionamento do time. Mas quando o torcedor do Galo vê o Cruzeiro se reforçando, trazendo gente numa nova gestão, e o Cruzeiro acima do Galo na classificação, na tabela, isso gera um desconforto. E por isso o torcedor do Galo tende a cobrar mais, acaba respingando no Milito, mas eu vejo que o torcedor do Galo hoje está mais insatisfeito com a diretoria do que com o Milito, por causa desse elenco que acabou sentindo a ausência do Tem o Alan Franco também, que estava muito bem, né? Sim. Mas uma perda para esse meio campo, aí você precisa adaptar, você fica sem opções nesse setor que é importante para qualquer equipe, ainda mais para um time treinado pelo Milito. Meio campo é fundamental. Eu entendo essa rivalidade que você citou, eu só acho que alguns clubes têm que tomar cuidado às vezes. É óbvio que o torcedor do Galo tem que se incomodar, que o Cruzeiro ele tem que se incomodar com tudo, que o Galo tinha que estar mais... E não só é a mesma coisa, o Inter está feliz porque ganhou do Grêmio. Tá, mas o Inter tem que ganhar de outros times, não só do Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Tem que abrir um pouco, não é Campeonato Gaúcho, nem Mineiro, o Campeonato Brasileiro. Apesar da rivalidade de ganhar do rival, ser maravilhoso. É um gosto muito especial. Mas é muito pouco. Mas no clássico, no brasileiro, o Galo ganhou de 3-0. Foi a única vitória na Arena MRV. Mas na tabela o Cruzeiro está acima. E isso gera um incômodo, porque até aqui o investimento do Galo em elenco, o elenco do Galo é melhor que o do Cruzeiro. Ou deveria ser. Não é só o Cruzeiro. Se você olhar a tabela, tem outros times aí acima do Galo, que o Galo tem mais investimento. Não, o Galo era para estar brigando pelo título, né? Eu também acho. Mas tem todo esse contexto que a gente falou, né? Da formação do elenco, os desfalques, né? Uma instabilidade que em algum momento ia acontecer. A oscilação, ela acontece dentro do futebol. E agora é a diretoria tentar entregar as peças e o respaldo necessário para que o Milito consiga reconstruir essa equipe. Porque potencial tem enorme. Vai acabar o programa agora? Ou é confusão. A gente já chama a Lili, então, para falar sobre isso, tá?
Galo e Flamengo, os dois se encontram hoje, são dois times que sofreram muitos desfalques nesse período de Copa América e a gente vai ver aqui como eles se saíram, tá? Então, a gente tá vendo que o aproveitamento do Flamengo é bem melhor, 72%, só uma derrota, 4 vitórias e 1 empate. Já o Galo ali, 2-2-2, 44% de aproveitamento nesse período. A diferença de um clube que se preparou e planejou para ter um elenco mais cheio e outro que está sofrendo também nessa fase. Vamos então com as informações do jogo. Um clássico do futebol brasileiro entre duas potências em campo e fora dele. Mas os desfalques impactam no primeiro Atlético Mineiro e Flamengo de 2024. Feridos pelo calendário, ambos se enfrentam pela primeira vez na história na Arena MRV nesta quarta-feira, em cenários distintos diante das convocações. A Copa América trouxe sentimentos distintos para Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo sentiu mais o golpe dos desfalques, despencou na tabela, saiu do G6. Atualmente é o 11º colocado. O Flamengo se adaptou, contou com algumas vitórias e agora está no topo da tabela do Brasileiro, primeiro colocado com 27 pontos. O Atlético venceu apenas 2 vezes em 6 jogos. São 3 convocados para a Copa América: Arana, Alan Franco e Vargas, que já foi eliminado. Por um problema no voo de volta, o chileno não deve jogar. Além disso, a lista do departamento médico é imensa: Everson, Saravia, Lemos, Zaratio e Alisson. Jugamos con los jugadores disponibles. Punto. No tengo por qué completar 23 jugadores si eu sé que hay 7 jugadores que no voy a utilizar. Es lo mismo que eu llame a mi hermano, a mi papá, vos al primo y vamos al banco. No, no es así. Ahora, hay que ocupar lugares y vamos a subir jugadores por subir. Si después no van a jugar en el show, no van a jugar. ¿Por qué? Porque no están preparados todavía ainda para jugar. O Flamengo se equilibra entre improvisações e garotos. Pulgar já está de volta da Copa América e relacionado. Os 4 uruguaios seguem fora. Cebolinha e Igor Jesus, lesionados. Gabigol também é desfalque, até solucionar o seu destino. Foram 4 vitórias em 6 jogos e a liderança na tabela, mas tudo é calculado com cuidado. Pedro e Gerson, por exemplo, podem começar no banco por desgaste físico. Ninguém assegura nada. Tem que pensar no outro jogo. Ninguém assegura nada. Tem que adaptar daí ao outro que vem de fora e o ciclo. E nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui. Nós também estamos falando agora. Os profissionais que estão aqui é dar força para o Verton, como o César falou, é preparar os atletas em posições diferentes. Um aguardado e tradicional duelo do futebol brasileiro enfim chegou, com o Galo abalado, o Flamengo líder, destinos diferentes, mas ambos feridos pelo calendário. Grande confronto dessa rodada também do Brasileiro. Para chamar também a Duda Gonçalves, trazendo as informações do Palmeiras. E Duda, eu vou ter que te perguntar, né? A questão do Gabigol, se tem alguma novidade aí para você atualizar o torcedor tanto do Palmeiras quanto do Flamengo também. Um abraço para você, Mário, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Como vimos, né, na matéria do Pedro Henrique Torre, o Gabigol segue afastado do Flamengo até que ele se resolva se vai deixar o clube nesta janela. O Palmeiras tem interesse. A informação da Marcela Rafael ontem no nosso Sport Center é de que essa negociação está acontecendo e está avançada. Faltam alguns detalhes. O Palmeiras estuda a possível saída do Gabigol. Se vai ser agora, e para isso teria que pagar uma compensação financeira ao Flamengo, ou se será no início do ano que vem. E aí sim, o Gabigol já sairia sem custos, né, para o clube. Isso porque o Gabigol só tem contrato com o Flamengo até o final desta temporada. A partir de agora, ele já pode assinar um pré-contrato, né, se quiser, ou até mesmo pode deixar o clube, né, caso haja essa compensação financeira. O que o Palmeiras estuda neste momento é isso, como será a liberação do jogador por parte do Flamengo. Se esse negócio, né, de fato será facilitado pelo Flamengo ou não, e quanto também o Flamengo gostaria, né, dessa compensação
para liberar o Gabigol. Então é isso que no momento o Palmeiras estuda junto ao Flamengo. Também por parte do jogador seguem as negociações, né, para saber também do interesse do Gabigol em vir para o Palmeiras. Vale lembrar que na última segunda-feira o Abel Ferreira foi perguntado sobre o Gabigol. Ele disse que não ia comentar sobre jogadores que não são do Palmeiras, mas ele disse que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sabe o que ele pensa a respeito do jogador, ou seja, o que ele pensa a respeito do Gabigol e que ele confia na Leila Pereira, ou seja, também deixou no ar aí, né, se de fato ele gosta, já elogiou algumas vezes o Gabigol, mas deixou no ar se há essa negociação de fato acontecendo, né, não quis falar mais sobre isso. Enquanto a situação do Gabigol não se resolve, os outros reforços anunciados pelo Palmeiras já estão por aqui, 2 deles, né, que faltavam ser de fato integrados ao grupo já estão treinando. Ontem o Felipe Anderson fez o seu primeiro treino, a sua primeira atividade com o grupo na reapresentação aqui na Academia de Futebol. Hoje foi a vez do Giai, então Giai, Maurício e Felipe Anderson já treinando com o Palmeiras. Lembrando, só estarão disponíveis para o Abel Ferreira no mês. Obrigada, viu, Duda, pelas informações. A gente fala Gabigol e Palmeiras, o torcedor já fica... do Palmeiras fica empolgado. Divide, será? É. Ele vestiu a camisa do Corinthians recentemente. O Bruno Vicari falou aqui nesse programa que ele participava de grupos de WhatsApp de todas as grandes torcidas no Brasil. E agora do Gabigol ele não fala nada. Falar, na minha casa deu briga, viu? Olha, ali tem os números do Gabigol, que 2024 é óbvio, o número tá muito abaixo, né? Com 13% como titular e só 3 gols. Não, na minha casa, eu só assisti porque eu não tenho nada a ver com isso, mas na minha casa deu briga ali entre a família porque as meninas não queriam, não querem. Mas aí a Estela, no alto de sua experiência de 11 anos, reconhece que ele é um grande jogador e que se ele chegar, ele pode ser importante para o time. Mas deu confusão por causa dessa personalidade dele. Aliás, isso é curioso, né? Porque se você olhar hoje, o Gabigol e o trabalho do Abel, é absolutamente incompatível a personalidade do Gabigol com a metodologia, com a ideia, com o perfil de trabalho do Abel. Porque o Abel sempre fala que todos somos um. Não foi assim que o Palmeiras conquistou todos os títulos? E o Gabigol nunca foi parte de um todo. Pelo contrário, ele sempre foi, né? Ele é excelente, ele é brilhante, mas o brilho dele sempre esteve quando a vaidade dele foi inflada. Como é que vai ser isso nesse novo ambiente, se realmente se confirmar? Será que o fato de estar em um ambiente novo, esse desafio é capaz de fazer ele... Ou será que ele amadureceu nesse último ano, né? Diante de tudo que ele passou, então... Mas hoje me parece algo absolutamente incompatível. Ultimamente ele não tem tantas coisas favoráveis, né? Para inflar essa vaidade dele. Muito pelo contrário, acho que ele está... por baixo, assim, nesse sentido, né, das atitudes, do caso do doping, do caso da camisa do Corinthians. E aí parece que ele até entende isso também, porque depois que ele nega a situação, ele fala da situação, da camisa do Corinthians. E quando o Flamengo viaja para enfrentar o Amazonas, ele é muito bem recebido pela torcida, mas também... Quando vai jogar no Maracanã, é uma coisa dividida, então acho que talvez possa ser um outro momento dele nesse sentido. Mas ele sabe onde ele vai chegar, né? Caso ele chegue no Palmeiras mesmo. Então, assim... Sabe. Tanto Abel quanto Leila, né? Tanto Abel quanto a Leila e, assim, jogadores também, né? Porque ele chega num grupo formado e fechado, praticamente. E num grupo assim, que ele cresceu é um estranho. junto. Exatamente, certo? Exatamente. Ele que vai precisar conquistar a vaga, conquistar o grupo, a torcida... Ele tem coisas a fazer para chegar ali num status de que ponto. Agora eu posso ser o cara vaidoso porque eu já conquistei todo mundo. Eu acho que são uns passinhos para trás nesse sentido. Mas para ele é uma super oportunidade se de fato acontecer. Porque é o time que hoje briga por todos os títulos no Brasil, assim como o Flamengo. Dividindo entre os dois, em um ele não tem mais espaço e no outro talvez ele tenha. Porque em outros momentos da carreira dele, quando ele precisou se colocar em um grupo, em um todo, ele não conseguiu brilhar. Foi assim na Europa, foi assim até na seleção brasileira, quando ele era só mais um. Ele sempre se destacou quando ele teve holofote. Mas assim, o Palmeiras sabe quem está contratando e ele sabe para onde ele está indo, né? Mas com o Dorival, ele teve muito disposto a fazer uma composição de meio campo e o Pedro mais adiantado... E deu certo, né? Mas eu acho que o Pedro vezes... era mais protagonista do que ele. Sim. Naquele Mas momento. às vezes a conversa não é sobre também só a função em campo. Eu não sei o quanto ele está disposto. Isso aí, gente, eu tô falando aqui de uma... Porque a gente sabe que o futebol, no fim das contas, não são os caras, eles não acordam no túnel ali com a roupa, entram dentro de campo e saem. A gente não sabe como é a relação em CT, em dia a dia, com o técnico, com direção, até chegar no campo e ele desempenhar. Dentro de campo ele pode se doar pelo time, mas...
Tem outras relações que envolvem. Primeiro que eu acho que essa conversa ela não existiria se o Gabigol não estivesse em baixa. Sim. Porque o Bruno Henrique foi tentado pelo Palmeiras e o Flamengo olhou assim e falou, não, acho que não dá para correr esse risco. Vamos renovar e vamos ampliar e vamos dar um contrataço para ele. O Gabigol, ele foi decepcionando o torcedor. Agora, ele estar em baixa não quer dizer que ele não vai jogar. E eu acho que o tamanho do Gabigol tá em baixa no Flamengo e o outro clube que divide o holofote no futebol brasileiro é o clube que tem interesse. Ou seja, o cara é grande. Mesmo em baixa, o cara é grande. Ele é... Aí, para mim, está o outro ponto que é mais ou menos parecido com o que você estava falando, Mariana Spinelli. Como o Palmeiras vê o Gabigol e como o Palmeiras vê a possibilidade de resgatar o Gabigol. Porque apenas dar o chapéu, né, assim, vamos buscar esse cara, vamos... Isso não enche a barriga de ninguém. Não é nem característica do Palmeiras. Isso era um outro momento da história do Palmeiras, quando o Palmeiras estava em baixa e que precisava mostrar, olha, estamos aqui, vamos competir, aí chega o Dudu e a gente sabe o que foi construído depois disso. Eu acho que o Palmeiras, e aí o Barros é um cara muito bom disso, acho que o Palmeiras deve estar entendendo, como você mesmo lembrou ontem ou anteontem, ele tem 27 anos, ele tem muito potencial, ele vai para frente. Hoje é risco. Só que se o Gabigol está em disposto... Porque, pensa bem, gente, pensa bem. Quem vai estar no holofote? Se chegar o Gabigol, contratado, veio do Flamengo e tal, e ele não jogar, o Palmeiras vai continuar fazendo gol, vai continuar disputando o título. Quem está no holofote negativo é o Gabigol. Ele vai sair do banco do Flamengo para ir para o banco do Palmeiras. Eu acho que se ele tiver mordido... E eu entendo que o Barros, que é o cara muito bom nisso, talvez esteja apostando nisso, eu acho que pode ser o reencontro do Gabigol com o sobrenome dele, o Gol. Talvez seja isso que inflame ali essa vaidade dele que a gente está falando, né? Esse desafio, né? Em vencer no outro. Mas para mim eu acho que ainda a conversa tem que ser, que foi o ponto que o Marra levantou. Nós não estamos falando do Gabigol, o craque do Brasileirão, o artilheiro. Não. Nós estamos falando de um Gabigol que em nenhum momento dentro de campo demonstrou que não queria. E que não... O Gabigol estava tentando com o Flamengo e ele não estava conseguindo. É verdade. Não é que era um E que Gabigol... decepcionou o torcedor. Isso extra, mas estou dizendo assim, eu estou falando do jogador, o pacote Gabigol. Quem é esse Gabigol que você está contratando? Não era um Gabigol que estava lesionado, correndo pouco. Era um Gabigol que estava jogando e ele estava mal. Então, mas não estava feliz, né? Parece que eu não. acho que parte disso também, mas porque assim, eu acho que não necessariamente desde sempre, mas rapidamente o Tite já mostrou que o Gabriel não estava entre as principais escolhas dele. Sim. E isso vai minando. Pode o ser. jogador, ele sabe disso. Sim. Ele sabe, assim, além da concorrência, sabe? Então, você ganha as minutagens ali só realmente um pouco e claro que ele poderia ter mostrado, até deu declarações de que jogou machucado em alguns momentos, a questão do adutor, se eu não me engano. Mas isso vai minando o jogador. Ele percebe que ele está perdendo espaço e que ele já talvez não está entre as disputas ali, assim. Então, isso pode baixar um pouquinho, né? A vontade de entrar e disputar, essa vaga é minha. Essa vaga não é sua. Na verdade, essa vaga já tem dono, né? No caso do Flamengo. Então, assim, no máximo, eu vou te utilizar às vezes e você desempenhando bem, tá ótimo. Mas, assim, essa vaga já tem dono. Então, acho que isso também comprometeu um pouco, sabe? Não, pode ser, Mari. As contratações... Fala, Marra. Volta para segunda-feira. Segunda. Corinthians e Palmeiras. 2-0, Veiga expulso. Aí tem John e tem Estevão. Correndo feito louco, ajudando o meio campo para preencher um espaço, fazendo vezes de ponta mesmo para preencher o espaço, espaço no meio campo, que teoricamente quem cobre é o Flaco Lopes, que era o que tinha que ficar mais adiantado, mas ele entendia que precisava cobrir e tal. Fez o Rony. Com a mesma entrega, dificilmente o Gabigol vai fazer, porque o Flaco Lopes... Agora, alguma dúvida em relação a ele na área? Nenhuma. O Gabigol é superior. Só que a gente não tem visto isso. É bem superior, né? É.
Bem superior. Ninguém tem dúvida da qualidade técnica do Gabigol. Todas as contratações, elas Mas passam... o time do Palmeiras vai exigir muito que ele faça o que o Flávio Lopes faz. Sim. Porque o Abel cobrou isso do Estevão também. Não, o Abel cobra isso do Dudu. Exato. Sim. Ele cobra de quem já tá lá e E quem o Abel é grande. falou na coletiva, né? O tipo de jogador que eu gosto, que vai muito além do campo, todo o comportamento. Ele falou na última entrevista quando foi perguntado. Isso que eu falei que é incompatível, não sou sentido. eu que estou falando, é a ideia do Abel. E ele falou na entrevista, e aí o que é interessante, porque ele fala, olha, para mim não é só campo, é o extracampo, mas quem manda é a presidente. Isso, né? Não, e aí ele fala, mas quem manda é a presidente. Porque a contratação, ela passa por 3 pessoas, não é isso, Marra? Pelo Abel, pelo Anderson Barros e pela Leila. Eu não sei se nesse trio o Abel falou assim, é esse que eu quero, ou se o Abel aceitou uma obsessão da Leila. Agora, vê o tamanho do Abel se o Gabigol chega e começa a fazer gol todo jogo e recupera o Gabigol. É verdade. O Abel sabe fazer isso muito bem. E o Abel sai grande demais, né? Sai. Já é. E se tem alguém pra falar pro Gabriel, calma, é o Tite e o Abel. Pra falar, calma, você vai ficar no banco, me prove, me respeite. São 2 caras. O Tite, que já não fica com ele... E a relação dele no Flamengo tá desgastada. Eu acho que... não falar acabada, né? Assim, acabada. Tá caminhando para. Depois, quando e se tudo se confirmar, a gente conversa também sobre a ótica da escolha do Gabigol. A gente vai falar sobre isso também. Vai agitar. Sair do Flamengo pro Palmeiras. Palmeiras. Vamos seguir? Vamos com o Grêmio agora aqui no Sport Center. Nação, tá? Então as informações do Flamengo que enfrenta daqui a pouco o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, jogo importantíssimo e difícil demais. Vamos aqui às últimas informações do Flamengo, porque o Flamengo fecha a venda de Thiago Maia e garante fatia importante para a futura negociação. O jogador estava emprestado, mas mudanças de planos pegou todo mundo de surpresa no mercado da bola. O Flamengo, líder do Brasileiro Série A, com preocupações intensas aí para o restante da temporada, temos aqui a seguinte situação. O Flamengo colocou um ponto final no vínculo Thiago Maia com o clube. Dessa forma, o meio-campista foi anunciado como jogador do Internacional de maneira definitiva. Ele estava emprestado ao Clube Gaúcho desde março. Tal negociação, de primeiro momento, determinava que o jogador seria cedido por 1 ano, mas o Inter antecipou antes do final do acordo, causou reviravolta e cumpriu a obrigação de compra do jogador. Foram desembolsados 4 milhões de euros, 24 milhões na cotação, foi o que o Flamengo pagou ali na época, né? Na época que o Flamengo trouxe do Lille. E isso aí é o seguinte, o Flamengo manteve um percentual de 25% dos direitos econômicos, ou seja, vai lucrar quando o jogador for para outro clube, vendido para outro clube, Internacional vender, o Flamengo vai ganhar, colocar uma grana no bolso. Também é importante esse tipo de negociação que vai botando caixa para dentro, né? Dinheiro para dentro do caixa. Temos aqui a novela, né? A novela do Gabriel, que não tem data exata para encerrar, mas o fato é que a gente deve estar no meio dela para o final. Em breve a gente deve saber o desfecho do camisa 99, ex-camisa 99, porque ele não deve mais vestir a camisa do Flamengo, não deve ser mais jogador do Flamengo. A nova informação aí do paparazzo rubro-negro é o seguinte, hein? Olha só, na verdade quem trouxe essa informação foi no ESPN, né? 99% fechado. Entretanto, segundo informações do paparazzo rubro-negro, a nova informação não muda o atual cenário do Gabigol. Isso porque uma fonte dentro do clube garantiu que o Gabigol só deixará o Flamengo caso tope pagar um valor estipulado, e o Palmeiras tenta a liberação de graça e o Flamengo não vai aceitar. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, aciona o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.